De volta com o Manhã no Ar, agora são 7h16. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E na tarde de ontem, o governador interino Davi Almeida disse que não vai apoiar nenhum candidato nesse segundo turno e faz planos para o futuro político. Davi Almeida criticou os dois projetos de governo apresentados pelos candidatos Amazonino Mendes e Eduardo Braga e disse que não se sente confortável em apoiar qualquer uma das candidaturas. Porque não me sinto representado, não pelas pessoas, como eu falo, mas pelas teses que eles defendem. Eu não combato pessoas, eu combato teses. O governador interino também não descartou a possibilidade de concorrer nas eleições do ano que vem, mas anunciou que vai deixar o Partido Social Democrático, porque o grupo o impediu de concorrer nas eleições este ano. Davi Almeida ainda não definiu a legenda que deve se filiar. Eu tenho só que analisar isso. Nesse momento eu não saio, mas quem sabe uma conversa, um entendimento possa ser buscado nesse sentido. Mas muito provavelmente eu saio. Vou ser sincero, eu vou sair. E ontem, em resposta ao pedido do prefeito de Manaus, Arthur Neto, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Iedo Simões, afirmou que não será possível adiantar a diplomação do governador do estado. Iedo lembrou que o ministro Ricardo Lewandowski decidiu que o eleito só poderá ser diplomado após o julgamento dos embargos de declaração do processo que cassou o ex-governador José Melo e o vice Henrique Oliveira. E essas determinações serão cumpridas. E a gente continua falando de política, mas agora lá na Rádio A Crítica, vamos conversar com a Micaele Cervalho e o Márcio Paz Barreto, que estão ao vivo na 93.1 FM. Olá, meninos, bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia, Wilson. Bom dia. A gente está a poucos dias da eleição do segundo turno aqui em Manaus. E agora tem um impasse entre as coligações de Braga e de Amazonino Mendes relacionado ao tempo de TV da propaganda eleitoral. É verdade. Olha só a situação. Ontem, os representantes das coligações estiveram reunidos no TRE, também aí com as empresas, o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão, porque a previsão era de que a propaganda eleitoral gratuita, tanto no rádio quanto na televisão, começasse essa semana. Mas, diante do impasse, não tem data ainda, pelo menos por enquanto, para começar. O que foi que eles alegaram? A coligação, no caso do Eduardo Braga, a coligação quer um tempo maior, quer um tempo aí de pelo menos 70 minutos, e ele diz que isso está previsto na lei e que só quer que o segundo turno, que é a propaganda eleitoral gratuita, aconteça aí como acontece em qualquer eleição que se preze. Ainda utilizou esse termo. Já a coligação do Amazonino Mendes, que é a reconstrução, ela quer o seguinte, ela quer o que prevê já o Sinderpan, ou seja, é a favor da proposta do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão, que prevê 28 minutos, né, pela manhã, 14 minutos à noite, dividido igual, né? No caso dos 14 minutos, 7 minutos para um, 7 minutos para outro. E aí não seria todo dia, não, de acordo com essa proposta. Seria as terças, quintas e sábados. Mas a coligação do Eduardo Braga não abriu mão. Quer que a propaganda eleitoral gratuita aconteça todos os dias e que seja um tempo de 70 minutos dividido para os dois candidatos, no caso. Ele diz que, ao contrário disso, se acontecer um tempo menor, o eleitor pode sim sair prejudicado. E aí, por conta do impasse, quem deve decidir mesmo é o Tribunal Regional Eleitoral. De acordo com a assessoria aí do Tribunal Regional Eleitoral, esse trabalho já começou a ser feito ontem, esse levantamento e esse estudo e essa elaboração, e que deve ser publicado aí pelo menos até amanhã, essa decisão total do que deve acontecer da forma definitiva, ou seja, é o TRE quem vai bater o martelo e dizer como é que fica esse horário eleitoral gratuito, tanto na televisão quanto no rádio. É pouco provável que o TRE ceda ao pedido do candidato Eduardo Braga, levando em consideração que no primeiro turno foram 10 minutos para 9 candidatos. Esses 10 minutos foram divididos de acordo com a representação na Câmara Federal, né? E aí alguns tinham mais que outros. Agora são 14 para 2, então tem tempo, 7 minutos para cada um, e a programação inicial é de
3 dias por semana. Isso leva em consideração também a grade das televisões e de rádios. Por exemplo, televisão, principalmente, existe uma grade nacional. E essa eleição só está acontecendo aqui no Amazonas. Então, para estender para 20 minutos, seria necessário mudar a grade nacional da televisão, levando em consideração que é algo específico nosso, uma eleição suplementar. Então, é pouco provável que isso aconteça. Por outro lado, claro que Eduardo Braga aqui tem uma desvantagem aí no primeiro turno de quase 200 mil votos, tem interesse de poder mostrar mais para tentar conseguir recuperar essa votação toda. Uma coisa deve ser levada em consideração também, que essa é uma eleição suplementar. Então, comparar ela a uma eleição como outra que acontece normalmente, não é muito razoável. Eles estão dizendo que o tempo inteiro, os prazos, as datas para essa eleição, como ela aconteceu num caráter totalmente diferente do que a gente está acostumado, tudo teve que ser adaptado e, por conta disso, as datas e os horários também devem acompanhar essa razoabilidade, né? Usar a razão ali na hora de se definir esse tempo que se deve ter. Adriane, é justamente isso que você falou aí, é o argumento da coligação do candidato Eduardo Braga, né, de que vai haver um prejuízo para o eleitor, porque o eleitor não vai ter oportunidade de conhecer as propostas e conhecer mais o candidato. Essa alegação dele. E outra coisa que complica ainda mais para o sindicato é que as TVs e os rádios vão perder também se conceder esse tempo aí de 35 minutos para cada candidato, todos os dias, né? E aí você imagina que a produção de vídeos, tudo isso aumenta. Produzir um programa de televisão e rádio todos os dias, um programa de 35 minutos, não é coisa fácil. Então, tanto o TRE também avalia que essa situação já era prevista, não ia haver acordo entre as duas coligações, deve resolver de forma tranquila durante esta semana. A gente vai aguardar, inclusive amanhã já deve acontecer algum posicionamento por parte do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Bom, vamos mudar de assunto. 72 ex-deputados federais estão sendo denunciados por uso irregular de passagens. Tem gente aqui do Amazonas envolvida nessa situação? Tem, Wilson. Tem 5 ex-deputados aqui do Amazonas que estão envolvidos aí nesse escândalo que foi conhecido aí, foi divulgado amplamente como a farra das passagens. Você imagina, aqui nós temos o ex-deputado federal Francisco Praciano, o ex-deputado Francisco Garcia, o deputado Marcelo Serafim, o ex-deputado Sabino Castelo Branco e a ex-deputada Rebeca Garcia, né? Essa denúncia do Ministério Público Federal voltou à tona agora, para que possa ser apurado de forma mais contundente, né? Na época, entre 2007 e 2009, os deputados utilizaram mais de 160 mil bilhetes, né? Passagens, tanto para os parlamentares, quanto para amigos, familiares. Imagine, Wilson, o destino dessas passagens: Europa, Estados Unidos, pontos turísticos, infelizmente, né, Micaela? É verdade, os alvos dessas investigações utilizaram essas passagens aí, ou até mesmo o crédito da passagem para terceiros, e o pior, se recusaram a explicar por que eles estavam cedendo, porque toda vez que você faz, eles têm direito sim a um recurso, a uma verba de passagem, mas é preciso se explicar para que tipo de passagem era aquela e o que aquela pessoa estava indo fazer, que diz respeito ao interesse público ou até mesmo ao interesse ali do órgão ou do Senado ou da Câmara, onde o parlamentar está atuando. E isso não aconteceu. Agora você imagina, quantas passagens, Márcio? 160 mil bilhetes entre 2007 e 2009. Isso aí, segundo a Polícia Federal, custou aos cofres públicos 70 milhões de reais nesse período. Agora você imagina, os deputados iam para Roma, iam para Buenos Aires, Londres, Paris, Madrid, enfim, pontos turísticos que a trabalho com certeza eles não iam. E muitos deles nem justificavam o motivo da viagem, viu? Olha, pelo menos para uma coisa serviu. Depois de toda essa repercussão negativa aí, a Câmara decidiu analisar
com mais, vamos dizer, com mais destreza, com mais cuidado, né, a saída e o benefício de passagens gratuitos para de que forma eles vão ser aí distribuídos, né? De que forma os parlamentares vão distribuir, ou seja, vai ter uma investigação maior e a gente espera mesmo que isso não aconteça. Eu estava comentando aqui para o Márcio, eu ainda estou pagando parcelada a passagem da última viagem que eu fiz e a gente vê uma situação como essa como cidadão é difícil, viu? É difícil. Agora, o recordista nessa farra de passagem, Wilson e Adriane, eu tenho aqui, é o deputado Henrique Afonso Soares Lima, do Acre. Sabe quantos bilhetes ele emitiu durante esse período? Quantos? 434 bilhetes. Nossa. É muita coisa. Acho que ele deve ter dado uma volta ao mundo, né? Agora, é gratuito para o parlamentar, mas quem paga somos nós, né? Eu, você, o contribuinte, a gente que banca essa farra toda e que deixa ainda mais indignado, né? Eles têm essa verba de passagens porque a maioria não mora em Brasília. Então, eles têm as sessões plenárias lá em Brasília e retornam no fim de semana para os seus estados. É para atividade parlamentar, para execução da atividade, não para fazer turismo. E nessa relação dos 5 ex-deputados, agora a gente tem um deputado, que é o Sabino Castelo Branco, né? Que não conseguiu reeleição, ficou na vaga de suplente e acabou assumindo no lugar de Marcos Rota quando foi eleito vice-prefeito da cidade. Enfim, agora o que acontece nessa relação? Essas pessoas que gastaram à torta e à direito vão ter algum tipo de punição? Vão ter que devolver esse dinheiro ou já foi? Provavelmente vão ter que devolver, se o inquérito e o processo for julgado procedente e com certeza a gente imagina que sim, porque há provas contundentes contra esses deputados e ex-deputados federais, eles terão que devolver aos cofres públicos o valor que foi gasto. Ok, muito obrigado, Márcio. Obrigado também, Mica. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Wilson. Wilson, que feira é um lugar ideal para comprar legumes e verduras, todo mundo concorda. Mas aqui em Manaus, essas tradicionais banquinhas de venda estão invadindo também os shoppings da cidade. E o melhor, aproximando cada vez mais clientes dos produtores rurais e aquecendo a economia local. A Feira da Banana existe há mais de 20 anos. Ao todo, são 101 permissionários que vendem vários tipos de produtos e acabam beneficiando indiretamente outras 600 pessoas. Aqui funciona assim. Eles compram, né, e trazem para a feira. Chegando aqui na feira tem um pessoal que descarrega tudo dentro do controle e é repassado tudo ao consumidor na melhor qualidade, né? São produtos revisados, quando chega aqui na feira eles são todos revisados para que chegue até a mesa do consumidor um produto de qualidade. Sim, os preços são mais em conta que em muitos lugares, como supermercados, por exemplo. Mas os produtos poderiam ser ainda mais baratos, não fosse o problema da logística. É R$15, um caixa de banana. E para quem é do sul e sudeste do país, o impacto é ainda maior. Em relação aos preços, eu achei bem mais alto do que aqui, do que lá em Joinville, bem mais caro. Até o caqui, né? Foi um negócio que chamou atenção. Lá a gente paga 99 centavos o quilo, aqui eu via R$15. A explicação para essa diferença de preço é simples. Os produtos que chegam vêm muitas vezes dessas regiões. Mas, apesar de tudo isso, quem passa por aqui todos os dias garante que vale a pena. E as feiras estão ganhando cada vez mais espaços, seja nas ruas ou nos estacionamentos. Isso mesmo, os shoppings de Manaus agora reservam espaço do estacionamento deles para oferecer aos consumidores alimentos fresquinhos, direto do produtor. Nós trabalhamos, nós trazemos direto da horta, entendeu? Do sítio para as feiras. Aí junta a comodidade e o preço, que acaba sendo atrativo para todo mundo. Eu achei maravilhoso. Eu estou gostando. Até agora, estou gostando muito mesmo. Todo mundo que gosta de shopping também gosta de feira. Então, estão aproveitando, vendo todos os produtos, um preço bastante acessível, né? E a gente aqui com novidades, apresentando esse trabalho. E a população está aderindo. Até o ano passado, quando funcionavam apenas 5 feiras pela cidade, elas geraram mais de 9 milhões de reais. Já no primeiro semestre desse ano, foram quase 7 milhões e meio de reais. E nessa perspectiva, as feiras itinerantes devem movimentar até o fim do ano
cerca de 18 milhões de reais. Nós já estamos num shopping da Zona Norte, agora na Ponta Negra, e nós vamos para algum outro lá na Zona Leste. Né? E aí são 800 produtores diretamente beneficiados. O faturamento semanal, é importante salientar, que é em torno de 250 mil a 300 mil que estão gerando essas feiras dentro dos shoppings. Isso aí volta para o município, né? O produtor investe na sua produção, então acaba fechando um ciclo econômico muito importante para a produção rural. Os produtos vendidos por aqui estão mais do que aprovados. Palavra de alguém que entende bem do assunto. Tá ótimo, tá ótimo. Esse molho aí de pimenta tá ótimo. Legal, né? Muito bom. E sempre nessas feiras acontecem misturas exóticas, vamos dizer assim. Já pensou em comer um molho de pimenta feito com açaí ou com cupuaçu? A repórter Júlia Magalhães esteve lá na feira e conversou com o produtor de molhos de pimenta, que tem ingredientes bem inovadores. Tá curioso? Então continue com a gente na extensão do Manhã no Ar para a internet, no Acrítica Play. E todos os anos o consumo de suplementos, ervas medicinais, medicamentos, sejam sintéticos ou fitoterápicos, tem aumentado bastante. Muitas pessoas que fazem esse uso de substâncias naturais ou sintéticas estão à procura de uma melhor saúde e bem-estar. E, claro, procuram pela beleza. Dessa forma, a busca por clínicas de estética como auxílio aos seus objetivos se torna alvo para ajudar a quem pretende ficar um pouco mais bonito ou bonita. Mas a pergunta é, será que esses medicamentos, suplementos, ervas medicinais podem interferir positivamente ou negativamente nos resultados dos tratamentos estéticos? É sobre esse assunto que nós estaremos conversando agora com a doutora Janaína Libório. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar. Muito obrigada, Adriane. Essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, muito interessante, porque de fato podem sim ocorrer interações dos medicamentos com os tratamentos estéticos que as pessoas estão realizando. E o profissional ele precisa estar bem a par disso, porque os seus resultados estéticos que ele quer que o paciente tenha podem ser interferidos, não pode chegar num resultado satisfatório e o paciente também ficar insatisfeito. E muitas vezes, se o profissional não está ciente dessa situação, da medicação que esse paciente esteja tomando, ele vai estar realizando um tratamento que o paciente vai ficar bem chateado depois com os resultados. Eu aprendi na infância que a gente não pode esconder nada de médico, né? Não pode omitir nenhuma informação profissional de saúde, porque pode ter uma série de complicações. E às vezes isso não é feito porque a pessoa quer esconder. É que ela esquece, né? Tá tomando há tanto tempo o remédio, faz parte do dia a dia, exatamente, que esquece que aquilo é uma suplementação, que é um remédio ou um medicamento. É isso mesmo. O uso, né, isso se chama uso irracional de medicamentos, né, que é o uso indiscriminado de medicamentos. Realmente eles têm aumentado muito, as pessoas têm se automedicado bastante, se torna um hábito na vida da pessoa. E quando você está fazendo ali a anamnese daquele paciente e você pergunta, muitas vezes ele até esquece de falar, né, que está tomando aquela medicação, porque já é tão corriqueiro, já é algo que do seu dia a dia, uma amiga falou que era bom, ele decidiu tomar, viu na internet que era bom, decidiu tomar, e as interações, elas podem sim ocorrer, né, por fatores externos, interação de medicamento com medicamento, ou medicamento com fatores externos, que pode ser um raio ultravioleta, o sol, pode ser, né, pode ser bebidas, alimentos e até mesmo procedimentos estéticos. E aí, se você não tapar dessas interações, de fato, você vai ter problemas porque não vai conseguir tratar a queixa estética do paciente de forma adequada. Você pode estar agravando aquela queixa estética e, né, gerando até complicações. Antes da gente falar dessas interações, outra coisa que precisa ficar um alerta aqui é sobre a automedicação. A automedicação é muito comum, existe alerta da Organização Mundial de Saúde sobre essa questão, esse uso indiscriminado de medicamentos e por ser automedicação, as pessoas acabam, às vezes, não informando aquilo, às vezes estão tomando antibióticos, por exemplo, exato, que acabam afetando o corpo por inteiro, anti-inflamatórios, exato, enfim, e tomam de forma indiscriminada. Quando você começa a utilizar esses remédios com receita médica ou sem receita médica e está fazendo um tratamento estético, há o perigo desse procedimento não surtir o efeito desejado, né? Que tipo de interações são essas que acabam
atrapalhando no tratamento? Olha, eu vou citar uma muito rápida. Por exemplo, ácido retinóico, uma pessoa que esteja tratando manchas no rosto. O ácido retinóico, ele não pode interagir, né, com o sol. Então, essa pessoa precisa estar utilizando fotoprotetor, que não seria de certo um medicamento, mas é um dermocosmético, para auxiliar ali no tratamento das manchas. Se ela não utiliza e toma sol, eu vou ter um agravamento das manchas. Antidepressivos, por exemplo, antipsicóticos, que são fármacos que podem causar rachaduras na pele e coceira. Então, a pessoa às vezes está fazendo o tratamento e aí a pele não está melhorando a hidratação da pele. A pele continua rachada, a pele continua coçando e a pessoa não entende a razão. Medicamento, corticoides, que interferem nos processos de cicatrização. Então, uma pessoa que vai fazer um procedimento, por exemplo, de microagulhamento, que eu preciso de uma boa cicatrização dessa pessoa. E aí ela acaba tomando a medicação e não avisa. Vamos ter dificuldades, vamos ter complicações. Uso, por exemplo, de corticoides tópicos, como a hidrocortisona e anticoncepcional, como tonagestrel, que estimula o crescimento dos pelos. Como é que essa pessoa vai fazer um tratamento para depilação a laser, para eliminar esses pelos, se ela está tomando um medicamento que está estimulando o crescimento desse pelo? Não vou ter resultados satisfatórios. Não pode fazer depilação a laser tomando anticoncepcional ou depende do tipo do remédio? Depende do tipo do anticoncepcional, porque tem uns que de fato estimulam o crescimento de pelos. Então não adianta essa pessoa fazer o tratamento porque vai estar estimulando. Não é qualquer anticoncepcional, deixar claro isso. E com relação também ao uso de medicamentos para tratamento de acne, como o Rocutan, muito utilizado, essa pessoa ela vai ter uma sensibilidade de pele muito exagerada. Então, ela não vai poder realizar um tratamento que utiliza laser. E essas interações que você, como profissional, precisa estar a par. E aí cabe ao profissional, à medida que sabe dos outros tratamentos que estão em andamento, orientar, né, o paciente para que ele não misture as coisas, por exemplo, adie um tratamento estético ou deixe para fazer um tratamento de espinhas depois que fizer um outro de perda de gordura localizada, alguma coisa do tipo. Exatamente, por isso que o profissional ele precisa estar realmente capacitado para isso, né? Deve conversar bastante com o paciente, olhar nos olhos dele, conversar por quê. Ele pode orientar esse paciente, olha, você não pode fazer o laser agora, mas conclua o seu tratamento de acne, mais na frente a gente faz o seu laser. E aí você vai conversando, esclarecendo, tirando essas dúvidas do paciente, ele vai ficar satisfeito porque você está sendo, né, sincero com ele, mostrando que não adianta ele fazer um tratamento que não vai obter resultados naquele momento. Então, é bem interessante esse tema, sim. E ele não vai gastar dinheiro à toa, né? Exato, exato. Uhum. Muito obrigada, doutora Janaína, pela visita aqui no Manhã no Ar. Essa entrevista foi muito esclarecedora. Esse tema aí é extremamente importante porque fala da necessidade de fazer esse tratamento estético seguro para o paciente e também de estar preparado para as possíveis interações, possíveis complicações, caso a pessoa resolva usar medicamento e ao mesmo tempo fazer um tratamento estético. A gente tem aqui os telefones que estão na tela, tem também o Instagram da doutora Janaína e também da Oligoflora, estão aqui disponíveis na tela para você tirar qualquer outra dúvida, tiver algum problema, está no tratamento, não está surtindo efeito, Isso. pode fazer uma nova avaliação para verificar qual é o problema. Muito obrigada por sua visita amanhã lá. Nada, tchau, tchau. São 7h38. Atenção, você que ligou neste momento sua televisão, a gente preparou um resumo do que foi notícia até este momento. Jovem de 17 anos foi morto com tiros nas costas após perseguir bandidos que haviam roubado sua moto no bairro Colônia Santo Antônio. A Assembleia Legislativa do Estado apresentou uma indicação para que o governo anule a lei que determinou o aumento de 2% na alíquota do ICMS, 13 produtos considerados supérfluos, entre eles os combustíveis. O governo federal deve dar nova oportunidade para quem não sacou o FGTS das contas inativas. Aqui no Amazonas, 58 mil pessoas deixaram de resgatar o benefício. Alunos de escolas públicas se engajaram no combate à violência doméstica e participam de concurso de redação. Os 3 melhores receberam prêmio. Uma estudante de 14 anos do bairro Aliança com Deus foi a grande vencedora. E daqui a pouco a gente mostra a animação do Festival Folclórico do Amazonas, que está sendo realizado na Ponta Negra. Eu estive ontem por lá. E olha, tem oportunidade de intercâmbio estudantil. Tá curioso? Então continua com a gente logo depois do intervalo. É um instante só.